Olá pessoal, vamos dar início a mais um Prosa Campeira. Hoje recebendo o Dr. Ivar Wendling, PhD em silvicultura e clonagem de florestais, que trabalha na Embrapa Colombo. Boa noite, Dr. Ivar. Boa noite. Um prazer tê-lo em nossa instituição. Obrigado por ter aceito participar de mais essa entrevista. Doutor, o que nós temos hoje de tecnologias aplicadas dentro da silvicultura para o produtor rural, para o melhoramento de produtividade, para melhorias de encurtamento de tempos de produção, que a gente sabe que antigamente o tempo de produção de espécies florestais era mais prolongado, 30 anos. O que se tem hoje em busca da melhoria para o produtor rural? Bom, tem uma série de tecnologias que nós poderíamos enumerar. Entre as principais, eu poderia destacar a questão realmente da disponibilização de espécies, de materiais genéticos melhorados, em termos tanto de produtividade quanto de qualidade. Então, o que eu falo em termos de material genético? Principalmente espécies de pinos e eucaliptos. Então, espécies para a produção de madeira para energia e também para a produção de madeira para construções em geral. O melhoramento atuou então basicamente na produtividade, mas dentro de cada aplicação definiu algumas características de interesse, disponibilizando então materiais genéticos para essas características. Por exemplo, se a gente quer produzir carvão vegetal a partir de biomassa de floresta renovável, e isso é uma grande questão que as espécies florestais trazem, né? Fazer uma biomassa, uma produção de biomassa renovável. Então a gente busca se desenvolver materiais genéticos com alto teor de lignina, com alto poder calorífico, que no final das contas vão render mais no processo produtivo. Se a gente pegar por outro lado na questão de construções civis, por exemplo, então o melhoramento genético desenvolveu e já temos disponibilizados materiais que diminuem as rachaduras, diminuem empenamentos, ou seja, a qualidade em geral. A gente pode também ir para outras espécies nativa, por exemplo, como a própria erva mate. Então já tem materiais disponíveis para o produtor com maior produtividade, com um sabor de interesse talvez mais suave para um mercado específico ou não. Enfim, tem uma série de possibilidades aí que o produtor pode usar nessa linha produtiva. Por outro lado, tem também a parte ambiental, ou seja, a adequação ambiental da propriedade rural. Então, diretamente hoje ainda isso não reverte em recurso financeiro para o produtor. A gente espera que no futuro o produtor receba pelo pagamento desse serviço ambiental que esteja fazendo, mas embora ele atualmente não esteja recebendo, a adequação da propriedade rural, ou seja, estamos falando de área de preservação permanente, reserva legal, faz com que o produtor não venha a ter problemas com a questão de órgãos ambientais. Ele, estando adequado legalmente à sua propriedade, ele pode até receber mais pelo produto, né, dependendo do que ele está produzindo, mas principalmente ele não vai ter problemas em multas, por exemplo, alguma questão negativa no processo produtivo, ou seja, ele vai estar legalmente adequado. E nesse sentido, então, a pesquisa da Embrapa tem gerado modelos de recomposição dessas áreas, tratando de espécies, tratando de arranjos e uma série de outras opções que estão disponíveis, inclusive utilizando espécies produtivas como o próprio eucalipto dentro de uma área dessas. Então o produtor recupera o seu passivo ambiental, mas conseguindo tirar um pouco de retorno econômico. Aproveitando, você comentou sobre a questão do uso de espécies nativas. Quais são as perspectivas hoje para as espécies nativas em produção de madeira, em produção agrícola? Bom, a gente tem assim algumas espécies nativas sendo utilizadas no Brasil. No sul praticamente nós não temos, né? No Brasil, o que eu falo são a seringueira, o paricá, tem alguma coisa de mogno, pouquinho, mas tem. Basicamente são essas. Como eu falei, na região sul nós praticamente não temos, com exceção da erva mate. A erva mate é uma cultura nativa, tradicionalmente utilizada na região sul. E atualmente acho que é a única, uma
com um potencial razoável que é utilizada na parte produtiva. Temos uma outra opção muito interessante que é a araucária, mas que infelizmente por questões assim de legais que a legislação atrapalhou nesse caso, fazendo tudo o processo difícil, nós não temos mais incentivo, não temos mais plantios, mas seria uma madeira excepcional. E a araucária também tem a própria produção de pinhões, então ela também pode ser considerada uma espécie frutífera, embora pinhão não é um fruto, mas é uma espécie frutífera. E aí a gente tem trabalhado com técnicas de clonagem para fazer a produção de pinhão mais precoce, com 7, 8 anos a gente consegue fazer um pinhão de produção de pinhão de melhor qualidade em termos de proteína, carboidrato, fibras e realmente com uma época diferenciada de produção. Então a gente espera que daqui a alguns anos o produtor rural possa ir num viveiro e comprar uma muda de araucária, por exemplo, que produza lá em março, outra que produz em outubro, para ser similar a uma espécie como o pêssego hoje, que se compra variedades precoces, intermediárias e tardias. Então seria o grande potencial de espécies nativas que eu vejo hoje para a região sul, araucária e erva mate. Tem outras, mas não está tão claro assim em termos produtivos. Aí são mais termos ambientais que acho que não é o foco da conversa, né? E hoje, a senhora falou de clonagem. O que se tem de perspectiva das clonagens para a região sul do Brasil? O que é as principais espécies utilizadas na clonagem? O senhor falou da araucária. Qual que é a perspectiva disso para a região sul? Bom, para a região sul, o que está desenvolvido é a clonagem para eucalipto, principalmente os eucaliptos subtropicais, que não têm problema com geadas, são resistentes, não são suscetíveis a geadas. E aqui, inclusive, na região de Guarapuava, a gente tem viveiros que trabalham com essa tecnologia. Então, uma tecnologia dominada que está sendo utilizada. E já com alguns clones adaptados para a região. Então, a clonagem tem essa vantagem. Você seleciona um clone no local onde ele vai ser plantado, com algumas características de interesse, né? E aí tem outras espécies, por exemplo, a erva mate está se começando a transferir essa tecnologia de clonagem gerada na pesquisa para o viveiro comercial. Então, dentro de alguns anos também nós vamos ter clones disponíveis para venda, né? Imagino que em 2 a 3 anos aí tenha essa possibilidade. E a araucária na mesma linha, né? Então, o que está realmente a clonagem definido é eucalipto, que aí não tem mais volta, já é um processo dominado, e esses avanços em espécies nativas, araucária e erva mate, que é o que a gente tem visto aí, está começando a transferir as tecnologias para viveiros, para aí o produtor rural ter acesso a elas. O que a Embrapa tem a oferecer hoje de tecnologia aplicada para o produtor rural que tem atividade de florestas comerciais? Aí, como a gente já comentou um pouquinho, a área florestal a gente pode separá-la em termos produtivos e ambientais, sendo que uma complementa a outra. Em termos produtivos, então, a Embrapa tem trabalhado no melhoramento genético dessas espécies, então, principalmente eucalipto, uma série de variedades. E aí é tanto para a região de clima mais frio quanto para a região de clima quente. Então a Embrapa tem trabalhado de norte a sul. Além do eucalipto tem a parte de pinos, uma série de espécies, inclusive espécies de clima subtropical até o tropical, né, também do norte, Rio Grande do Sul até Rondônia. E aí tem outras espécies que a gente tem trabalhado, uma delas é a pupunha, só que não vai nessa região de clima muito frio, mas é uma palmeira que vem dando bom resultado, nativa da Amazônia. Tem a paricá, que é uma madeira leve também para a região de clima mais quente, tem a seringueira, como eu comentei, a própria erva mate, que tem bastante trabalhos e é uma espécie que está caminhando muito mais para a questão de alimentos funcionais, porque as folhas dela têm em torno de 140 componentes químicos, então está se tendo muitos resultados de pesquisa com essa parte de benefício na saúde humana. Então é uma espécie que tem
tem muito para crescer. E a Embrapa está nessa linha, tentando desenvolver materiais genéticos diferenciados. Por exemplo, uma linha de pesquisa que eu atuo é materiais genéticos de alto teor de cafeína para produção de bebidas energéticas, e por aí afora, né? E na araucária também tem alguns trabalhos em termos de melhoramento genético, um foco em madeira, o outro foco então em pinhão, que a gente já comentou. Tem uma série de outras espécies, que nem a cássia negra também, que se trabalhou, tem alguns materiais melhorados disponíveis, mas é uma cultura que não tem tido ampliação, só redução no sul do país. Então o foco realmente é mais pinos, eucalipto e algumas alternativas que a gente mencionou aí. Muito obrigado, Dr. Ivar. É um Eu que prazer agradeço. tê-lo aqui. Então finalizamos mais um Prosa Campeira com a presença do Dr. Ivar Wendling.